que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Primeiro, bom dia, deputado Henrique Arantes, do PTB. Bom dia, Rubens, bom dia, Kleber, bom dia, Eduardo, bom dia, Zé Nelto, bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem. Estou vendo que está filmando aqui, então bom dia a todo mundo. A partir de agora também com transmissão ao vivo em vídeo no Facebook, facebook.com/rádio730. O ouvinte assiste e participa também com perguntas, com opiniões na nossa transmissão. Além da transmissão, WhatsApp 984001757, falando com a produção 32160730. Aproveitei a deixa que o deputado me deu, o gancho é bom. E aí, deputado, como é que o senhor avaliou o projeto da reforma política? Vários pontos sendo apontados, né? E um que influencia diretamente a vida de vocês parlamentares, e claro, do eleitor, que vai ter que analisar de uma forma diferente a eleição, essa questão do distritão. Hoje tem eleição proporcional, os partidos ou coligações têm que juntar votos para fazer quociente eleitoral. A partir do momento que faz um quociente eleitoral, o partido ou a coligação elege um deputado. No distritão, não. Quem for mais votado, para o exemplo de vocês, né, para os 41 deputados, 41 cadeiras na Assembleia, os 41 mais votados no Estado vão ser eleitos. Essa é a proposta do distritão. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Eu avalio de uma forma diferente. Você disse que o eleitor vai ter que avaliar de outra forma. Na verdade, o eleitor avalia dessa forma. O eleitor, em via geral, avalia assim: eu vou votar e ele vai ter muito voto e vai ganhar. Se não tiver muito voto, ele perde. E às vezes ele pode ter pouco voto, estar numa coligação favorável e ganhar a eleição. Então o eleitor não compreende da forma perfeita como é esse sistema proporcional. Nem nós políticos compreendemos com perfeição a questão da sobra, que para mim é uma conta muito difícil de ser feita, a questão da sobra, quando você busca uma vaga depois de dividir as inteiras. Então eu acredito que, no meu ponto de vista, o posicionamento que eu defendo é muito favorável, muito bom a passar o voto distritão, porque aí nós teríamos, de fato, aqueles que o povo escolheram como representantes da sociedade. Se você pegar hoje, na Assembleia, o corte seria no Chiquinho de Oliveira. O deputado Chiquinho de Oliveira teria sido o último eleito dentro do distritão. E abaixo dele, se não me engano, foram 8 ou 10 deputados que buscaram a eleição no voto proporcional. Então teriam outros 10 deputados na Assembleia, que hoje teriam 20 e poucos, 30 mil votos, e teriam sido eleitos. Eu acho mais correto com o eleitor, porque você tem aquela pessoa que se destacou, tem uma votação grande e se elege. E o maior ponto favorável, para mim, não é nem esse. O ponto mais favorável do voto distritão são que os partidos nanicos vão desaparecer com o tempo. Pois a liderança que está naquele partido, ela não vai buscar filiação partidária para facilitar sua eleição, porque o jogo é o mesmo para todos. Então a liderança daquele partido, ela vai ficar no partido que ela fica mais à vontade. Então nós teríamos aí uma reforma política e uma extinção de partidos de forma natural. Então muitos partidos pequenos deixariam de existir e confundiria menos o eleitor. O distritão também acaba com a coligação proporcional, né? Também sim, acaba com a coligação. Deputado José Nelto, avaliação do senhor sobre o distritão. Olha, eu tenho uma avaliação um pouco diferente a respeito da posição do deputado Henrique Arantes. A avaliação minha hoje, com o atual modelo que nós vivemos, é o modelo do dinheiro. O Congresso Nacional, ele é um congresso capitalista, um congresso realmente de quem tem dinheiro, chamados grupos e organizações poderosas do Brasil. O distritão vai fazer com que quem tem a máquina na mão, os governos, possa eleger o maior número de deputados para o Congresso Nacional. Eu vejo que reformas que o Brasil realmente precisa fazer, o Congresso Nacional, por exemplo, acabar com a reeleição de governadores. Essa é a reforma mais importante que tem, porque quando Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição, comprou o Congresso Nacional, e aí começou o processo de corrupção muito mais violento no Brasil. Então, esse é um ponto que o Congresso não está discutindo. Segundo, fim das coligações, cláusula de barreiras para acabar com os pequenos partidos, chamados nanicos, que usam o tempo apenas para negociatas com os governadores, a compra de partidos. Só dar um exemplo aqui, segundo denúncia nacional, não sou eu que estou fazendo denúncia, o vice-presidente do PROS, que o PROS foi partido vendido, aliás, em 2014, o governo de Goiás, o governo Marco Perillo, comprou o PROS no valor de tantos milhões. Então isso é muito ruim para a política e para a democracia. Mas e o distritão, deputado? O distritão, eu vejo ele com muita reserva. Vejo ele, e nós temos hoje vários parlamentares, uma grande parte
Congresso Nacional. A eleição fica mais cara ou mais barata? Já denunciado pela Lava Jato, a eleição fica mais cara. Por quê? Ela acaba com os partidos. O partido passa a não ter valor mais. Aquilo que nós pregamos, que é a fidelidade partidária, ela passa a não ter mais fidelidade partidária. Por quê? Porque cada um, olha, ele vai escolher a sua aliança e não ter respeito mais ao seu candidato ao governo. Isso enfraquece os partidos políticos e a renovação. O que querem os atuais deputados? Eles querem realmente manter no poder e acabar com a reeleição. Outro ponto que eu fico muito preocupado é com os 3 bilhões e 600. É muito dinheiro da União, dinheiro que poderia ser usado para a construção de escolas, hospitais e para a segurança pública. O que nós temos que ter em mente, do meu ponto de vista, é barateamento das eleições. Isso hoje não tem dinheiro mais, não há dinheiro privado e não há dinheiro público. A sociedade não aceita você tirar dinheiro, que não tem dinheiro para a educação. A educação cai nos pedaços. Não tem dinheiro para pagar professores. Não tem dinheiro para a saúde. O povo morrendo nas portas dos hospitais. Não tem remédio, medicamentos. Não tem segurança pública. A sociedade está refém da bandidagem. E você vai tirar 3 bilhões e 600 para as eleições? O Brasil está fazendo campanha, Kleber Ferreira, como se vivêssemos na época de Getúlio Vargas, que não tinha estrada, pouco rádio, não tinha jornal, televisão televisão quase não tinha. Hoje nós temos aqui internet. Você comunica dentro de um segundo com o mundo inteiro. Então a classe política tem que pensar ao contrário. Nós temos que baratear as eleições. Pois é, mas o senhor não acha que está muito mais caro para o Brasil essa forma de financiamento que a gente experimentou até agora, desde a redemocratização do país? O povo acaba pagando a conta com obras superfaturadas, as empresas são as mesmas, aí aparecem casos como esses que a gente tem vivido aí, com JBS, com Odebrecht, companhia. O senhor não acha que acaba o financiamento com campanha por um fim nisso? Já em debate, a gente já falou sobre o distritão, o funcionamento dos 2 deputados, e a gente está falando também da proposta que está lá, também dando 3,6 bilhões de reais em fundo público. E a opinião de Henrique Arantes também. Sim, sim. Primeiro, Zé Neto, né? Eu já dei a minha opinião. Eu acho que o fundo público não é bom. Eu acho o seguinte... Tem que voltar por empresa, deputado? Não, é muito melhor você voltar com empresas, mas a empresa que fizer a doação para um partido político, para uma coligação, esse mesmo valor tem que ser doado para o outro partido. Você tem que ter igualdade nesse momento aí. Você não pode agora... É o governo, quem está no governo. Seja mas a empresa não vai ter liberdade de apoiar o candidato que ela quiser? Não, ela pode apoiar. Mas ela tem que apoiar o outro também. Ela tem que aportar o mesmo dinheiro, o mesmo financiamento. Aí na democracia. Aí você vai ter o quê? O dinheiro de uma empresa, quem está no governo, ele vai massacrar a oposição. Deputado Henrique Arantes. Eu penso, em certa forma, parecido com o pensamento do deputado Zé Neto quanto ao financiamento público de campanha. Eu sou totalmente contrário a esse modelo. Totalmente contrário. Eu acho que quem tem que pagar conta de eleição não é o bem público, não é o orçamento da educação, não é o orçamento da saúde, não é o orçamento da segurança, enfim, não é o equipamento que o Exército poderia comprar com esse dinheiro. Eu defendo o modelo antigo. Eu acho que o financiamento de campanha deveria ser empresarial, da forma como era feito antigamente. Agora com critérios, não tão aberto quanto era. Vou dar um exemplo claro e simples. Eu, enquanto posicionamento político, defendo o afrouxamento, não vou dizer afrouxamento, dizer abrandamento das leis para que o cidadão possa ter sua arma de fogo. Defendo, poderiam dizer que eu seria armamentista. Então, qual seria o problema de eu ter esse ideal, eu militar nesse campo, eu defender essas ideias e numa possível eleição a Forja Taurus, por exemplo, aportar dinheiro na minha campanha? Pois eu defendo coisa que ela também prega, que ela defende. Então, você vai de encontro com a sua ação, com a sua ideologia e com a região do mercado que trata essa forma. Eu não vejo dificuldade em ter representante num parlamento representativo, que é o brasileiro, de um segmento industrial. Por que não pode ter um deputado que defende as mineradoras, que é do campo da mineração, que defende, que é financiado por eles? Da mesma forma como hoje temos deputados que são representantes de alguns sindicatos, de algumas áreas populares. Então é natural, o parlamento representativo é assim, só que nós teremos que criar critérios semelhante com o que fez nos Estados Unidos com a profissão do lobby, que é regulamentada, e eles fazem um trabalho
político com os parlamentares e tem uma bancada específica. E aí, para a sociedade, ficaria claro. Por exemplo, você colocaria ali o deputado X que defende tal bandeira e que é apoiado e defendido por tal segmento. Então, você teria um posicionamento claro e bem específico. Agora, o modelo que está atrelado no relatório, e aí eu acho que prejudica bastante, porque ou a Câmara Federal aprova esse relatório com o financiamento público de campanha e o distritão, ou ela rejeita. Então, não tem como você desmembrar e aprovar só o distritão e rejeitar o financiamento público. Tem que cair o projeto inteiro. Ou cai tudo ou passa tudo. Então, e não então é fica financiamento só prejudicado. público, né, deputado? Não é só público. Cria o fundo de 3 bilhões e 600 milhões, mas mantém financiamento por pessoa física, não fica só público. Mas isso hoje ele é praticamente fictício. O cidadão ele pode fazer uma doação sua particular enquanto pessoa física, não enquanto pessoa jurídica, e é uma quantia muito pequena. Uma quantia um percentual muito reduzido. Sobre a renda... sobre a renda que ele tem no ano inteiro. Apresentada à Receita Federal no ano anterior. Exatamente. Acho que são 10% disso, 10% né? da renda líquida. Só aproveitando aqui... Isso não favorece os candidatos? Deputado Henrique, o grande problema do Brasil, problema eleitoral, eu vivo isso já há 32 anos, antigamente não falava em Caixa 2, tinha Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4, Caixa Prego, tudo isso já existia já. Não existia nem prestação de contas de campanha. Nem prestação de conta não tinha de campanha, em 82 não tinha prestação de conta. Henrique não tinha nem nascido nessa época. O que eu vejo, se queira moralizar a política no Brasil, acaba com a eleição. Não pode haver eleição nem para clubes de futebol, nem para sindicatos. Isso tem que acabar. Você fica um ano... O legislativo também? Você vai, até para o legislativo também. Isso acontece. Você vai na Costa Rica, eu estive lá no parlamento, lá não há carreira política. Por exemplo, você é candidato estadual. O ano que vem terá que ser candidato a federal. Se não for, fica 4 anos fora. Ou é candidato a vereador, ou é candidato a prefeito. Então isso tem que acontecer. Mas no Brasil isso é utopia, isso não vai acontecer nunca. Mas no meu ponto de vista, se você queira moralizar a política, é criminalizar o Caixa 2. Se você não criminalizar o Caixa 2, qual político vai chegar no período eleitoral, seria hipocrisia da minha parte. Você está na eleição dura, disputada, você acaba usando o Caixa 2. Quer dizer, esse é o meu pensamento, franco, sincero e aberto. Refletir com o senhor acerca do distritão, um pensamento. Eu penso, quando eu vou votar, eu tenho um problema danado, porque em todos os partidos tem pessoas muito boas e tem pessoas muito ruins. E quando eu voto em alguém do partido, se uma pessoa muito boa que merece meu voto, estou votando no vagabundo. Ou não é assim? Porque puxa o outro, você disse. Não, é porque ele acaba elegendo o outro, né? Pois é. Sim. Eu não queria votar em muita gente e acaba votando. O que pode acontecer agora Mas aí seu voto. é acabar também com o efeito tiririca, Kleber. O que está querendo é o seguinte, é acabar com o efeito tiririca. Por exemplo, você pode eleger um. Não, eu quero votar numa pessoa só, caso, não quero votar. O senhor falou, mas desconfigura os partidos políticos brasileiros. Os partidos políticos brasileiros, a maioria não tem configuração nenhuma. Não tem, mas precisa de ter. É um momento que nós temos que rediscutir a reforma política no Mas o senhor não Brasil. acha que o distritão vai dar a oportunidade do Brasil experimentar uma nova forma, a forma de eleger lideranças que tenham compromisso com o povo, e não de ficar carregando alguns carreiristas das costas, assim, às custas de prestígio, por exemplo, de artistas? Dá um exemplo, claro, aqui. Numa coligação hoje, se nós vamos fazer uma chapa no ano que vem para deputado estadual, nós vamos buscar ali as lideranças para disputar a eleição. O que elas olham hoje? As lideranças que vão disputar a eleição não olham a bandeira do seu partido, não olham a ideologia, não olham o alinhamento político seu ou das lideranças que já estão filiadas no partido. Eles olham o seguinte, olha, quem que está na chapa? Fulano e ciclano, olha, é difícil eu eleger aí, que eu vou ter 16 mil votos, eu não vou ganhar com fulano e ciclano aí dentro, então eu vou para outro partido. Então hoje, da forma como é a eleição, você propicia isso. O partido nada mais é do que um número para eleger um cidadão. Ele não é uma bandeira política. E eu acredito que com o distritão passando, ele passará a ser uma bandeira política. Pois é, eu acho que corrigir esse negócio de ficar das figuras com prestígio popular, levar outras que estão queimadas, e acho que valoriza o meu voto. Eu vou votar no meu candidato e não naquele monte de pessoas que tem em um partido que não merece o meu voto. A gente já está perto do fim aqui do nosso debate. Um outro tema que está proposto lá nesse projeto é fim de suplência para senador. O suplente vira
um candidato a deputado federal, vai ser escolhido pelo partido, né? Se acontecer renúncia ou morte de um senador, não tem mais suplente. Mais votado, né? Que assumiria. Eu acho que o projeto não fala nem que é o mais votado, o partido é que escolhe, né? Entre quem foi candidato, candidato a deputado federal, o Assim, partido escolhe um deles e ele assume até a próxima eleição, que eleição ao Senado. E também fim do vice, né? Não tem mais vice-prefeito, Já voltou vice-governador, já. Esse nem já voltou vice-presidente. já. Isso já Isso tá mudou? no mesmo Já voltou texto. já. Voltou? Não, mas já voltou já. A própria questão do vice. comissão mudou, né? Ah, já tá- mudou então. mudou. Aliás, a E comissão... suplente também de senador ou isso continua? Não, quanto a suplente eu não sei. Agora, eu só sei que a comissão, ela bate tanta cabeça, ninguém sabe o que está fazendo lá, que o próprio relator, um deputado do PT do Estado de São Paulo, falou, eu fiz essa proposta aqui, mas não acredito nela. Então, há um momento que o Congresso Nacional, a classe política, está batendo muita cabeça, não sabe o que faz. Há uma pressão muito grande da sociedade, da imprensa, e acredito que essa pressão vai aumentar. É preciso que o Congresso possa botar a mão na ferida. Meu ponto de vista, criminalizar o Caixa 2, meu ponto de vista, acabar com a reeleição para os governadores e presidente da República. Aí sim, já haverá um grande avanço na reforma política. E sabe o que é mais provável? Que nada mude. Porque o Congresso tem até outubro, comecinho de outubro, para aprovar essa reforma Não política. tem prazo, né? Mas não Porque tem é tempo. PEC, né? Você sabe, né? Exato. Não é PL. Exatamente. E ele passou na comissão, se não me engano, 17 a 15. Então, bem apertado. E ainda tem destaque para votar na comissão. Ainda há né? destaque e não há consenso em nenhum tema. E aí você atrelar dois pontos polêmicos que muitos parlamentares defendem um e criticam outro, da mesma forma como eu defendo o distritão e critico o financiamento público, no mesmo projeto. Como que eu votaria, por exemplo? Eu não sei. Se eu tivesse no Congresso, eu não sei se eu aprovaria ou se eu rejeitaria essa Está proposta. cheio de jabuti, né? Exatamente. Então, é a mais provável que nada aconteça e que fique como está. O deputado Zé Nelto citou o que ele acha que é principal, o que tem que mudar. O que o senhor acha numa reforma política ideal, com prazo, que não é o caso, mas o que o senhor acha que o sistema necessita, o que seria interessante? Eu acho que seria o distritão misto. Você elege... Distrital misto. Distrital misto. Você elege no majoritário, em distritos, e o restante no global do Estado. Por exemplo, Goiânia talvez teria 5 ou 6 deputados só aqui dentro da cidade. A região oeste de Goiás, que é a que eu represento mais forte, teria 1. O Nordeste 1, o Norte 1, o Sul 2, 3 talvez. Em torno de Brasília. Em torno de Brasília 4 ou 5. E aí você pegaria o restante e seria no voto macro da mesma forma como propõe o distritão. Os mais votados ganham. Então seria o distrital e misto. Eu acho que o modelo mais ideal seria esse. E as pessoas dizem que isso afunilaria o discurso paroquial de região. Acredito que não, porque na Inglaterra é assim. Na Inglaterra é distrital, os deputados para a Câmara dos Comuns são eleitos em seus distritos, mas não fica na discussão totalmente paroquial, fica na discussão macro. Eu acho que seria o modelo mais interessante. Então o senhor acha que o distrital é melhor que o distritão, né? O misto. Distrital misto. Mas o com distritão, distritos, né? Sim, mas o distritão é o estado inteiro. Mas o distritão também é uma excelente proposta, do meu ponto de vista. E como é que o senhor avalia essa sugestão, distrital misto aí do deputado Henrique Arantes, com distrito Está aprovado. definido, né? Na comissão está aprovado para 2022, né? Distritão antes e depois do distrital misto. Primeiro o distritão, depois o distrital misto. Esse poder existe também, me parece, na França, na Inglaterra e também na Alemanha, pelo que eu vi. Agora, o distritão, pelo que eu vi pela imprensa, ele existe no Afeganistão, um país muito atrasado, não tem assim, esse relacionamento com a democracia, então eu me preocupo muito em uma mudança política. Agora, já há, do meu ponto de vista, palavras do presidente do TSE, Gilmar Mendes, se não acabar com o fim das coligações na reforma política, o que vai acontecer? O Supremo vai acabar com as coligações. Eu já considero um avanço o fim das coligações proporcionais. 7h59 em Goiânia, deputado José Nelto do PMDB, muito obrigado pela participação aqui do debate, a entrevista também, a presença aqui no estúdio. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Rubens, bom dia, Kleber, bom dia, Horácio, bom dia, deputado Henrique Arantes, bom dia, ouvintes da Rádio 730. É um prazer muito grande poder debater assuntos e temas relevantes da política de Goiás e do Brasil. Deputado Henrique, obrigado também pela presença, bom dia, bom trabalho. Bom dia, senhores, agradeço o convite, muito bom estar aqui discutindo esse tema com vocês, com os ouvintes da rádio que são bem qualificados. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, uma ótima semana de produção, de trabalho para todo mundo
E é isso aí, bom dia. Um abraço, obrigado aos dois, deputado Henrique Arantes, do PTB, deputado José Nelto, do PMDB, debatendo aqui a reforma política, proposta de distritão. A entrevista fica disponível no facebook.com/rádio 730 em vídeo, também no portal 730.com.br. Tchau, Kleber. Um abraço, bom dia a todos. Tchau, abraço, até Tchau, amanhã. até amanhã. Um ótimo dia, ótima semana, ouvinte ligado aqui na 730. Chegamos ao fim do primeiro tempo da notícia. 8 em ponto, fique na programação da Rádio